Olá, pessoal. Aqui é o professor Rafael Maia e esse é mais um vídeo do curso de análise de regressão. Na aula de hoje, vamos falar de regressão múltipla padronizada. Mais especificamente, vamos falar de transformações de variáveis e vamos focar aqui no que estamos chamando de transformação de correlação. Em vídeos anteriores, nós definimos que o estimador de mínimos quadrados dos parâmetros de uma regressão linear múltipla, vamos denotar aqui por beta chapéu, podem ser obtidos por x transposto x a menos 1, x transposto y, onde x é a matriz de desenho do modelo, né? É uma matriz n por p, e y é um vetor n por 1, é o vetor de observações da variável resposta. Nós vimos que para se obter o estimador de mínimos quadrados, nós precisamos calcular o inverso da matriz x transposto x. E nós temos o seguinte, então. Quando o determinante dessa matriz for próxima de zero, nós vamos ter dificuldades em obter o inverso dessa matriz. E aí, isso vai nos levar a erros de precisão numérica na estimação dos parâmetros. Outra situação que pode levar a erros de precisão numérica é quando as variáveis presentes aqui na matriz X, nossas variáveis independentes ou preditoras, elas são de magnitudes diferentes, né? Muito diferentes. Vamos ver exemplos mais à frente. Tanto para um quanto para outro, a gente vai propor aqui como solução a transformação por correlação. No primeiro caso, nós temos que quando a gente aplica a transformação de correlação nas nossas variáveis preditoras, todos os elementos da nova matriz X transposto X, ou a matriz X transposto X transformada, eles vão estar entre menos 1 e 1, os valores dessas variáveis transformadas, né? E isso nos leva a menos problemas na hora de inverter problemas numéricos, né? Na hora de obter a inversa da matriz X transposto X. Já com relação ao problema das variáveis com diferentes magnitudes, vamos considerar o seguinte exemplo. Então, aqui tem um exemplo de um modelo de regressão, onde y é alguma medida em dólares, x1 é uma variável que está numa escala em milhares de dólares, e x2 é uma outra variável que está numa escala de centavos de dólares. Da maneira como está escrito aqui o modelo, como o coeficiente estimado, o beta1, é muito maior que o beta2, isso pode nos levar a pensar que a variável x1 ela é muito mais relevante para o nosso modelo do que a variável x2. Mas nós temos que tomar muito cuidado nessa interpretação, porque, como a gente já disse, a ordem de magnitude dessas variáveis são muito diferentes. Mas observe o seguinte com base no modelo do slide anterior. Se a gente aumentar em $1.000 a variável x1, isso implica em uma unidade de aumento da variável x1, porque ela já está em milhares de dólares, correto? Assumindo aí que x2 é constante, nós temos que o aumento no valor esperado de y vai ser, o incremento, né, no valor esperado de y vai ser de $20.000. Da mesma maneira, se a gente aumenta a variável x2 em $1.000, seria equivalente a 100.000 unidades de x2, já que ela está em centavos, né? Assumindo aí que x1 é constante, a gente vai ter um incremento no valor esperado de y também
de 20 mil dólares. Ou seja, o efeito é o mesmo se eu aumentar a mesma quantidade, seja X1 ou X2, correto? Se a gente transforma as variáveis e coloca elas numa mesma escala, essa transformação, ela evita esse tipo de comparação equivocada, porque as variáveis vão estar na mesma escala. A padronização usual de variáveis consiste em pegar a variável, subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Correto? Nada mais é do que uma medida de quanto desvios padrões aquela observação está acima ou abaixo da média de todas as observações. A transformação de correlação, que eu vou denotar aqui de y em estrela, ou de x em estrela, consiste em fazer essa transformação, essa padronização usual, e multiplicar por 1 sobre raiz de n menos 1, onde n é igual ao número de observações. Então, a única diferença entre a padronização usual, de subtrair a média e dividir pelo erro padrão, consiste em multiplicar por 1 sobre raiz de n menos 1. E essa transformação a gente chama de transformação de correlação. Considere o modelo de regressão padronizado dado por essa equação. Y estrela, onde y estrela é a variável y padronizada, igual a beta1 estrela, x1 estrela, onde as variáveis x1 estrela até xp menos 1 estrela são as respectivas variáveis x padronizadas, e beta1 estrela até beta-p menos 1 estrela são os parâmetros desse modelo de regressão padronizada. Epsilon é o erro aleatório, epsilon estrela é o erro aleatório deste modelo. Né? Uma relação interessante com o modelo de regressão linear múltipla é que a gente pode escrever o parâmetro beta-k do modelo de regressão linear múltipla usual, ou seja, o modelo não padronizado, dado por essa igualdade aqui, S de x sobre SK, S de y, perdão, sobre SK, vezes beta-k estrela, onde S de y é o desvio padrão de y, e S de k é o desvio padrão da variável xk. Correto? O parâmetro beta-0 do modelo de regressão linear usual, linear múltiplo usual, pode ser escrito dessa maneira aqui. Y barra menos beta1, x barra 1 e assim por diante, né? Onde os betas 1 até beta-p menos 1 pode ser obtido aqui dessa maneira. Então, a gente consegue facilmente estimar os parâmetros no modelo de regressão padronizado e obter as respectivas estimativas dos parâmetros se eu tivesse um modelo de regressão linear múltipla usual. Vamos considerar aqui duas matrizes. A matriz de desenho do modelo de regressão padronizada, que a gente está chamando de x estrela, é uma matriz n por p menos 1. Observe que a gente não tem aqui nessa matriz a coluna referente ao intercepto, apenas a coluna referente às variáveis padronizadas, x1, x2 até xp menos 1. E vamos considerar também aqui a matriz de correlação das variáveis x, não padronizadas, certo? Então, a gente vai chamar essa matriz de correlação de R de xx. Então, essa matriz de correlação apresenta o quê? Na diagonal principal é tudo 1, fora da diagonal a gente tem a correlação entre pares de variáveis. Então, por exemplo, R21 é o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis x2 e x1. E assim por diante. Lembrando que qual que é a fórmula, por exemplo, para R21, que é o coeficiente de correlação de Pearson entre x2 e x1. Isso aqui é igual ao somatório em I de x1 menos x1 barra, que multiplica x2 menos x2 barra. Tudo isso dividido pelo quê? Pela raiz quadrada do somatório em I de x1 menos x1 barra ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada do somatório em I de x2 menos x2 barra ao quadrado.
de outro ângulo, a gente pode mostrar que o somatório de x e j estrela, que multiplica x e k estrela, somatório de igual a 1 até n, onde x e j é a variável j transformada e x e k é a variável k transformada, com a transformação de correlação, que isso vai ser igual exatamente ao coeficiente de correlação entre as variáveis j e k. Né? Então, a gente pode mostrar isso. O que é a variável x e j transformada? É 1 sobre raiz quadrada de n menos 1, que multiplica x e j menos x e barra, dividido pelo desvio padrão da variável xj, que eu estou chamando de sj. E o que é a variável x e k transformada? Nada mais é do que 1 sobre raiz quadrada de n menos 1, x e k menos x e k barra dividido por sk. Certo? Se a gente passar daqui para cá, o que a gente está fazendo é simplesmente escrevendo isso como 1 sobre raiz de n menos 1, que multiplica 1 sobre raiz de n menos 1, é 1 sobre n menos 1, né? X de j menos x de j barra, que multiplica x e k menos xk barra, é esse somatório aqui de cima. SJ e SK são constantes, então ele sai fora do somatório, né? Mas o que é SJ? SJ é igual a raiz quadrada do somatório de x e j menos xj barra ao quadrado, dividido por n menos 1, né? É o desvio padrão de xj, ok? Dessa maneira, a gente consegue mostrar que essa segunda linha é igual a essa, porque esse n menos 1 que vai estar dentro das raízes vai cancelar com esse n menos 1 aqui de cima, que está sendo multiplicado. E o que vai sobrar aqui embaixo é justamente o coeficiente de correlação entre a variável j e k. Então, eu posso, como eu disse, escrever a correlação entre a variável j e k, xj e xk, perdão, como sendo o produtório, a soma do produto das duas variáveis, xj e xk transformada. E, portanto, se a gente pegar agora a matriz x estrela que a gente definiu lá atrás e fazer o produto x transposto x, x estrela transposto vezes x estrela, o resultado desse produto vai dar exatamente a matriz de correlação entre as variáveis x. E de maneira equivalente ou similar, o x transposto vezes o vetor y vai nos dar a matriz de correlação entre y e x, né? Levando em consideração aqui que y estrela é o vetor de variáveis transformadas. Então, lembrando lá dos estimadores de mínimos quadrados, a gente viu que o estimador de mínimos quadrados, modelo de regressão linear múltipla, eles eram obtidos a partir dessas equações que a gente chamava de equações normais, que era dado por x transposto beta igual a x transposto y. No caso das variáveis transformadas, né, que falta uma estrela, no caso das variáveis transformadas, vai ser x estrela transposto vezes x transposto beta, igual a x transposto y estrela, tudo estrela, na verdade, né? E, portanto, os estimadores de beta estrela pode ser expresso dessa maneira aqui, que é o estimador de mínimos quadrados, e o que a gente viu é que a matriz x transposto x, x estrela transposto x estrela, perdão, nada mais é do que a matriz de correlação das variáveis x, e o produto de x transposto y nos dá justamente o vetor com as correlações entre y e cada uma das variáveis x. Vamos considerar os seguintes exemplos. A Duane Studios era uma empresa especializada em fotografias de crianças em cidades pequenas lá nos Estados Unidos. E a gente tem dados aqui de 21 lojas delas espalhadas pelo país, né? E temos 3 variáveis. Y é o número de vendas em milhares. X1 é o tamanho da população menor do que 16 anos numa determinada comunidade em milhares. E
X2 é a renda per capita anual em milhares daquela população. E a pergunta é se a gente pode predizer a quantidade de venda com base no tamanho da população de interesse, no caso aqui jovens com até 16 anos, e a renda per capita daquela população. Se ajustamos o modelo de regressão linear múltipla usual, sem a padronização, colocando as variáveis x1 e x2 como variáveis preditoras, nós obtemos o seguinte: o intercepto é de menos 0,68. O que significa esse intercepto? Significa que se x1 e x2 forem iguais a zero, ao mesmo tempo, esse é o valor esperado de venda naquela comunidade. O coeficiente de x1 é 1,45, o que significa que, fixado x2, para cada uma unidade de x1, ou seja, 1.000 novos habitantes com até 16 anos de idade naquela população, a gente aumenta o valor esperado de venda em 1,45 milhares de fotos. E x2 significa o seguinte: para cada uma unidade de x2 que a gente aumenta na renda per capita da população, em milhares, quando o x1 está fixo, a gente aumenta a quantidade de fotos vendidas em 9 milhares. Né? Olhando para esta saída aqui, da maneira como a gente está interpretando o modelo, e a interpretação está correta, a gente pode ter a impressão de que a variável x2 ela tem uma importância muito maior no modelo do que a variável x1, né? No entanto, como a gente mencionou anteriormente, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa comparação, porque as escalas das variáveis são diferentes. Uma coisa mede o tamanho da população, e aqui a população até 16 anos, que é a população de interesse, e a outra variável mede a renda per capita daquela população. Observe o seguinte: se a gente padroniza as variáveis, usando aqui a transformação de correlação, que a gente definiu anteriormente, e ajusta agora o modelo utilizando as variáveis padronizadas. Observe que neste modelo a gente não está colocando o intercepto, a gente obtém o seguinte: o coeficiente para x1 é 0,74 e o coeficiente para x2 é de 0,25. Ou seja, o coeficiente para x1 é quase 3 vezes maior que o coeficiente para x2. Observe que os p-valores aqui, se vocês compararem com a tabela anterior, eles são os mesmos. Correto? Nesse modelo, com as variáveis transformadas, x1 e x2 estão na mesma escala. Estão na mesma escala. Correto? Estão variando entre menos 1 e 1. E isso permite a gente, então, comparar os coeficientes dos parâmetros beta 1 e beta 2, de tal forma a dizer qual que é aquele que tem maior contribuição na nossa variável resposta, né? Ou que tem maior peso, que no caso aqui é a variável x1, certo? Veja que a gente viu que o fato de padronizar as variáveis não altera a significância das variáveis no modelo, certo? A gente consegue, a partir do modelo estimado com as variáveis padronizadas, recuperar as estimativas dos parâmetros do modelo não padronizado, como a gente viu no slide anterior. Então, ao padronizar a variável, usando aqui, por exemplo, a transformação de correlação, a gente não altera as estimativas do parâmetro não padronizado. A gente consegue chegar exatamente às mesmas estimativas e não altera a significância do modelo.
A principal razão para se fazer essa transformação é permitir, de alguma forma, comparar os coeficientes estimados das diferentes variáveis, porque como agora eles estão na mesma escala, a gente pode medir qual deles que tem maior contribuição no valor esperado da nossa variável resposta.